vou colocar para gravar. Estamos gravando então agora neste momento este nosso encontro. Hoje é dia 12. Neste momento são 19 horas e 25 minutos do dia 12. Nós começaremos então a tratar do assunto que vem sendo o nosso assunto de toda a semana. Uma vez por semana falamos sobre obsessão e sobre os processos de prevenção sobre esse escolho da humanidade que é a obsessão. Como que nós podemos colaborar para que nós possamos colaborar conosco mesmo, é claro, para que nós possamos evitar este enfrentamento, o qual nós entendemos muitas vezes que é um enfrentamento de um antagonista contra nós. E na realidade não é. Eu costumo dizer que o nosso obsessor é a pessoa mais valiosa que nós temos. Por quê? Porque é ele que nos mobiliza para sairmos da estagnação e buscarmos a nossa elevação espiritual. Porque para alguns de nós é muito simples compreender que temos um objetivo na vida material ou na vida corpórea, por assim dizer. Nós entendemos ou nós não nos esquecemos de quem nós somos. E por não esquecermos de quem nós somos, nós nos dispomos a todo instante a fazermos introspecções meditativas. Buscar interiormente compreender exatamente como nós funcionamos. E a partir do momento que eu entendo como eu funciono, fica muito mais fácil compreender quais são os comportamentos psicodinâmicos que me levam ao tropeço. Quando eu compreendo isso, eu passo a agir ou me comportar psicodinamicamente de forma positiva, ou seja, eu evito as circunstâncias que me trarão infortúnio. De outra sorte, o que vai acontecer? Estarei sempre refém de influências externas, porque elas começam ou são geradas e são nutridas por nós mesmos que não temos o autoconhecimento e, portanto, não temos o autodomínio. Então nós colocamos aqui no texto que nós separamos as seguintes informações, que a mente ela é a fonte criadora. Isso nós sabemos, nós vimos nos quadradinhos, nas figurinhas do Instagram todos os dias. A mente cria, as emoções elas são formas de energia criadas na mente e que vertem num fluxo incessante e que fazem assim, para nós, a construção positiva ou negativa. À medida em que nós pensamos de forma controlada, com autodomínio, com discernimento, com consciência expandida, nós produziremos também o amor ou o veneno que é próprio dos nossos corações, de acordo com a nossa consciência. E nós sabemos que, para aqueles que não buscam ampliar esta consciência, se fixam muitas vezes em condicionamentos mentais que nós chamamos de ideação monoideística. Enfim, pensamentos que giram num circuito fechado. Isso nós já dissemos lá desde o primeiro vídeo da nossa série, Obsessão e Desobsessão. São pensamentos que giram num circuito fechado de ideação na contrapartida dos nossos propósitos de felicidade. São ideações estas de naturezas diversas, são ideações sobre desejo de mando, desejo de poder ou posse, a posse sobre o amor da minha vida. É o amor da minha vida, você não pode olhar para ninguém. Ciúmes, doença, posse sobre aspectos materiais. São os pais que já estão velhinhos e estão para partir, e os irmãos já estão discutindo e brigando sobre a partilha que lhes é própria. Eu só vou acenar aqui para João Manuel, que está nos assistindo aqui no Instagram, tá? Seja muito bem-vindo. João Manuel Amorim, seja muito bem-vindo. Continuando então, este comportamento psicodinâmico que é desfavorável aos nossos propósitos de felicidade, eles são o início da doença, ou seja, somos todos criados em perfectibilidade no aspecto do equilíbrio, da equilibração, seja espiritual ou seja material, mas nós, pelas nossas escolhas, acabamos por adoecer. E este comportamento repetitivo de buscarmos sempre as mesmas coisas sem ampliarmos as nossas consciências para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e depositando ou empreendendo todas as nossas energias
para a vida corpórea faz então que nós adoeçamos de pouco a pouco sem perceber. Não é assim que funcionam as medicações homeopáticas? Pequenas doses, bem equilibradas, controladas de pouco a pouco, que vão reestabelecendo os nossos padrões energéticos para um plano de saúde o qual nós desejamos. A recíproca, ou o contrário, digamos assim, a contrapartida também é verdadeira. Por quê? Quando nós temos uma ideia fixa de ciúmes, por exemplo, isto vai se avultando de pouco em pouco. E quando nós percebemos, já estamos lá a agredir a parceira ou a companheira, a amada, que eu fiz juras de amor há muito tempo. E depois eu me recolho, quando eu vejo a atitude que eu tomei, quando eu tomo a consciência, ou quando eu saio da insanidade e retomo a equilibração, eu ponho a mão sobre a cabeça e digo: meu Deus, eu não queria fazer isso. Eu não queria, mas eu não fiz um processo vigilante ou de conscientização de quem eu sou para estabelecer uma metodologia comportamental útil para que eu evitasse isso. Então eu negligenciei a minha capacidade de construção mental e deixei assim que estas criações mentais fluíssem em energias desarmonizadas que, vez por outra, faz com que nós nos junjamos a outras entidades ou outros companheiros que, assim como nós, não fizeram o seu planejamento vigilante na vida corpórea e estão agora na vida espiritual tão desequilibrados quanto e se afinizam conosco. Se afinizam por quê? Por conta da relação de tendências que são similares, de ciúme, de raiva, de rancor, de mágoa e tudo o mais. Daí é que nós dizemos: ora, eu não estava em sã consciência, só pode ter sido um obsessor. Nós temos esse hábito de não assumirmos as nossas responsabilidades. E não assumindo as nossas responsabilidades, o que nós fazemos? Nós transferimos a culpabilidade para alguém. É sempre assim. Percebam que nós fazemos isso de forma inconsciente. E quanto mais nós vimos procedendo desta maneira, pior fica, porque nunca nós chegaremos a parar por um minuto ou por alguns minutos durante os nossos dias que se passam sucessivamente para realizarmos uma avaliação, uma inspeção sobre o que está acontecendo junto de mim. Porque eu estou focado naquela ideia fixa. E tudo o mais que passa, e é muita coisa que se passa na nossa mente, que se passa nos nossos corações, porque eu estou focado em outra coisa, eu não dou atenção para outros focos de desequilibração que são instaurados dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, fazendo construções mentais e reproduzindo-se em sentimentos que estão na contrapartida dos meus objetivos de felicidade. Assim, mais uma vez, nunca é um agente externo que é o causador da obsessão. Ele simplesmente é um convidado que eu aceitei de bom grado, consciente ou inconscientemente, que vem contribuir com o meu empreendimento infelicitante. Feita essa introdução, nós lembramos lá eu creio que foi no vídeo 1 da série, vídeo 1 ou vídeo 2, que nós falamos que a obsessão, então, ela se procede de desencarnado para encarnado, conforme a definição de Kardec, a ação persistente de um espírito mau sobre o encarnado. Mas ela também pode acontecer ao revés, de encarnado para desencarnado, do tipo: ai, meu filho desencarnou tão jovem, eu estou inconsolável, ou homem ou mulher, a mãe ou o pai, estou inconsolável e eu não consigo ficar sem ele. Eu choro todos os dias pela falta dele. E, por uma ligação natural, já que somos espíritos imortais, uma ligação imediata e natural, que é a comunicação através do pensamento, eu passo então a afligir aquela criatura que eu nem sei se ela está em boas condições no plano astral, se ela partiu mais ou menos consciente, se ela necessita mais ou menos de um apoio das minhas orações ou ao invés das minhas lamentações. Então, eu posso
sofrer a obsessão encarnado por uma ação do desencarnado, desencarnado por uma ação do encarnado. Mas também, como somos espíritos e não interessa o estado em que nós nos encontremos, na erraticidade ou no plano corpóreo, pode haver esta mesma ação perturbativa de encarnado para encarnado, tanto quanto de desencarnado para desencarnado. Dito isso, nós lembramos agora das motivações. O que motiva um espírito, não importa o estado em que ele se encontre, no plano corpóreo ou no plano espiritual, o que motiva o espírito a prejudicar outrem? As motivações são as mais diversas. Como já dissemos, elas decorrem da inferioridade que nos é própria. Aquele excessivamente com desejo com a sanha de poder. Aquele que excessivamente tem ciúmes. Aquele que excessivamente é apegado aos bens materiais. Este irresignado pelas circunstâncias que não lhe permitem manter a sua conduta equivocada, que é totalmente desvinculada dos propósitos divinos para a evolução do ser e atingir a felicidade, este indivíduo continua na vida incorpórea da mesma forma que ele se encontrava na vida corpórea, com as mesmas viciações ou com as mesmas qualidades, com tendência para se aprimorar ou com tendência para se estagnar. Involuir nunca. Ele só partirá daqui para diante. Isso já é uma bênção que Deus nos permite. Mas ele pode ficar estagnado quanto tempo desejar. E não conseguindo encontrar, assim, oportunidades para exercitar as suas viciações no plano astral, eis que ele resolve buscar a satisfação de si mesmo nas perturbações daqueles que se encontram encarnados, principalmente se a sua motivação for uma vindita por alguma contingência do passado, ele procurará se vingar. E agora fica mais fácil, porque o incauto encarnado, que é o seu desafeto, aquele que não tem as cautelas da alma de entender para onde está caminhando e simplesmente vive como se fosse uma folha a cair de uma árvore, cujo vento passa e leva para qualquer lugar, este mesmo incauto é uma vítima fácil. Vimos, portanto, lá no vídeo número 3 desta nossa série, quando nós falamos da escola de vingadores, em que a indução mental, ou seja, uma sugestão a partir da análise que eu faço do comportamento do encarnado e percebo as suas mazelas ou as suas fragilidades, bastará então que eu insufle sutilmente alguma ideia que lhe traga prazer ou satisfação, e ele fará todo o resto, nutrindo por si mesmo aquela ideação monoideística e, portanto, caindo despenhadeiro abaixo e só tomará conta ou consciência daquilo que aconteceu quando se encontrar, entre aspas, no hospital, ou seja, quando a situação for caótica, de tal forma que ele perceba que já está no fundo do poço. Simplesmente assim. Então, quando nós falamos que podemos ter a obsessão de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado, nós já estabelecemos aqui um panorama de várias possibilidades as quais nós temos que começar a analisar para que não caiamos ou não deixemos que as nossas tentações permitam esta aproximação ou essa nutrição externa das nossas mazelas, porque para nutrir as nossas mazelas já basta nós mesmos. Então não precisamos de mais ninguém para nos ajudar em propósitos infelicitantes. E nós temos então, depois da questão da indução mental, temos outras técnicas, que são técnicas que não são atuais, são técnicas bem antigas e que facilitam sobremodo o processo obsessivo. Quando nós dissemos, portanto, só para relembrar, que necessariamente não é preciso que o espírito, vamos colocar, por exemplo, um espírito vingativo, se aproxime de nós e tente, na base da força, nos desequilibrar,
que com um pouco de inteligência ele perceberá que basta ele se aproximar de nós por algum tempo e fazer uma análise bem acurada do que são as nossas mazelas, quais são as nossas imperfeições, e aí nos insuflar mentalmente, indução mental, também chamada no plano físico de indução hipnótica, ele conseguirá plantar algumas ideias, as quais eu mesmo vou alimentar. E aí ele se afasta e me deixa por conta própria até que eu comece a despertar. Daí ele volta. Só que daí tem um problema. Qual é o problema? O problema é que ele precisa ficar voltando. E todos nós, indistintamente, nós queremos facilitar todos os processos da nossa vida. Até mesmo os processos de vingança. E o que acontece? Ele pode lançar mão de outro recurso, que é vergastar o seu desafeto, por assim dizer, energeticamente, para que ele se preocupe tanto com a sua fragilidade física que ele não tome conta do seu aspecto mental, se torne mais e mais invigilante. E como ele faz isso? Porque caiu a nossa conexão de internet, nós vamos começar de novo do ponto onde que nós paramos. Eu espero que eu tenha conseguido salvar a primeira parte deste nosso vídeo no Instagram e daí vai ficar lá na grade do feed de notícias lá do Instagram. Mas, de qualquer sorte, também estamos gravando, para o YouTube e ficará gravado no YouTube. Depois é só seguir o nosso canal no YouTube, assinar o nosso canal no YouTube ou se inscrever lá, que é @escoladavidamaior.com. Então, como nós estávamos dizendo, só recapitulando, que falamos sobre as diversas formas ou as diversas técnicas de processamento obsessivo e que bastaria, portanto, ou seria essencial que nós conhecêssemos estas técnicas, que são técnicas na contrapartida dos propósitos divinos que infelicitam o nosso irmão, mas que, sabendo destas técnicas, nós poderemos utilizar a engenharia reversa para nos precavermos ou nos permitirmos uma proteção independente de um auxílio ou de uma estimulação externa. Do tipo, nossa, eu estou passando por um problema psicoemocional de bastante gravidade e alguém que tem um conhecimento espiritista ou um sensitivo amigo meu disse que eu estou passando por um problema obsessivo. O que eu devo fazer? Imediatamente o que vem à nossa mente é que eu devo procurar alguma instituição que tenha conhecimento sobre a vida espiritual e possa me auxiliar. Isto é uma verdade, mas pode também ser uma meia-verdade. Por quê? Consideremos o seguinte, quando nós vamos buscar auxílio médico, chegamos ao médico e dependendo da duração do nosso desequilíbrio, da nossa enfermidade, porque toda enfermidade é fruto de um desequilíbrio que faz com que nós percamos a harmonia e, por conseguinte, a saúde. Dependendo da duração, talvez eu nem saiba explicar qual é o tamanho, a intensidade ou a localização da minha dor. E para o profissional da área médica ficará muito difícil, portanto, auxiliá-lo sem uma descrição mais específica, porque eles trabalham baseados em certos protocolos de atendimento. Tal dor, tal sintomas, eu utilizo o protocolo A, B ou C. E dependendo da resposta, eu avanço para outras formas protocolares ou então eu preciso fazer uma avaliação mais dilatada, pedindo vários exames para conseguir concluir qual é a gênese da dor. É um processo que trabalha a saúde baseado nos sintomas, diferente das terapias do tipo o Reiki, que trabalha a linha da doença, ou seja, investiga qual é a origem da doença para que possa auxiliar na sintomatologia ou na minoração da sintomatologia. De tal sorte que as duas técnicas, a técnica científica ou a técnica terapêutica, no caso o Reiki, que é uma terapia integrativa e complementar, ambas se complementam, porque
cada qual trabalha uma área específica, todas buscando atingir o mesmo objetivo, que é promover a saúde. Mas, como nós sempre dizemos, toda a doença tem um fator, e inclusive a obsessão, que também é uma enfermidade, elas têm um fator intrinsecamente próprio do indivíduo que sofre. Começa na parte interna, que é aquilo que nós criamos mentalmente e aquilo que se reproduz energeticamente através dos nossos sentimentos, que faz, portanto, a atração psíquica de um indivíduo em igual desequilíbrio, seja de ordem moral ou seja a enfermidade propriamente dita, que se junge ao nosso campo energético, nosso campo psíquico, e faz assim avultar toda a nossa problemática. Então, resumidamente, antes da internet me deixar na mão, nós falamos que nas aulas anteriores, que novamente é uma série de aulas sobre obsessão, para que nós possamos entender, portanto, o que é a obsessão, e entendendo a obsessão, possamos ter escudos ou criar escudos úteis para nos proteger. Quando nós falamos que a obsessão se estabelece a partir de um permissivo, digamos assim, de um desencarnado que conhece pouco a si mesmo e acaba sendo alvo de alguém intelectualmente mais forte ou de vontade mais forte, dominante, e assim é subjugado por esta vontade, seja a subjugação psicológica, seja a subjugação moral da vontade. É mais ou menos a mesma coisa. E que, portanto, resumindo, esta obsessão pode ser perpetrada de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e, ao contrário também, como já dissemos, do encarnado para o desencarnado, que sofre aflitivamente, por exemplo, na perda de um ente querido e não para de se lamentar, fazendo com que aquele que partiu sofra demasiadamente os impositivos das suas lamentações ou desta energia desequilibradora, quando percebe que a sua tarefa de vida, que poderia estar concluída com a desencarnação, ainda não cessou, porque o outro não para de se lamentar, e ele se entristece, e acaba se perturbando também. Então isto também é uma obsessão. Daí nós lembramos lá que na aula 2 ou aula 3, e essas aulas estão todas lá no YouTube, e vocês poderão encontrar no site membros.escoladavidamaior.com estas aulas. Para quem encontra esse site mais facilmente, quem está no Instagram, basta ir lá na biografia do nosso perfil do Instagram, que o link estará lá para facilitar a que vocês encontrem estas aulas. Então nós lembramos que, salvo engano, na aula 2 ou 3, eu acho que foi na aula 3, nós falamos sobre a escola de vingadores e dissemos que a indução mental ou indução hipnótica é uma forma de facilitação para o obsessor, para que ele não precise ficar permanentemente do lado do seu alvo, entre aspas, ou daquele que ele quer prejudicar, tentando emanar energias de agressividade, de tristeza, de dor, para que este se veja em desequilibração. Ele pode agir por indução mental. E onde ele age? É aí que nós dissemos que o problema da obsessão basicamente é do próprio obsedado. Ele não tem, digamos assim, um mecanismo de defesa para se livrar dos aspectos subjugadores. Ele se permite subjugar. Então, quando isso acontece? Na indução mental ou indução hipnótica, em que o obsessor, agora não tão agressivo, mas inteligente, ele observa quais são as nossas mazelas, quais são as nossas imperfeições, aquilo que nós queremos mais, aquilo que nos gera ansiedade, que nos gera desequilíbrio. Por exemplo, eu sou apaixonado por uma determinada mulher que não quer nada comigo, e eu vou lá, ou o obsessor vem lá sobre a minha mente e começa indutivamente sugerir pensamentos do tipo: se ela não quer ficar com você, não pode ficar com ninguém, né? Se é para viver sem ela, é melhor que você
tire a própria vida, ou é melhor que tire a vida dela, e assim você para de sofrer. E eu, porque estou neste monoideísmo, esta ideia fixa sobre determinado objetivo, uma ideação enfermiça, eu não consigo perceber que aquilo está degradando todo o meu campo emocional, me trazendo desequilíbrio, e eu só vou alimentando mais e mais, porque a partir de então, quando o obsessor percebe que esta é a minha fragilidade, ele sugere e vai embora. E quando ele vai embora, o que acontece então? Eu retroalimento esta ideação. E retroalimentando, em algum momento eu posso receber um auxílio, um esclarecimento e começar a retomar o equilíbrio. E daí o obsessor volta e me sugere mais uma vez, até que eu entenda que é assim que funciona e que eu preciso ter uma vontade mais firme do que me permitir que as minhas imperfeições me levem para o desfiladeiro, porque chegará um momento que eu poderei chegar ao caos, e é o momento do arrependimento. Nossa, por que isso aconteceu? Por que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Aí, entre aspas, ou literalmente, é tarde demais. A ação já está consumada. Era tão pernicioso pensar como consumar. Porque para o espírito, o crime, o delito já se estabelece quando nós criamos mentalmente. É diferente no plano físico, que o apenamento da justiça só acontece quando o crime está consumado, de alguma sorte. Então, lembramos, a indução mental ou indução hipnótica, uma simples sugestão, acontece de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Então, em qualquer plano em que o espírito se estabeleça, encarnado ou não, ele pode ser vítima de uma obsessão. E essa obsessão, também vimos em aulas anteriores, ela pode ser uma auto-obsessão, onde a minha vontade é tão fraca e as minhas mazelas são tão fortes que eu mesmo, enquanto personalidade encarnada, não consigo me desvencilhar de pensamentos derrotistas que me levam à depressão, de pensamentos de excesso de futuro que me levam à ansiedade. Isto também é o monoideísmo. E eu digo que é a forma mais difícil de se encontrar uma solução. Por quê? Porque eu não quero solução. Eu quero ser assim, eu quero me comportar assim, eu quero fazer essa construção psicodinâmica que me faz gravitar para baixo a todo instante. Eu entendo que não está correto. Ah, mas eu não consigo sozinho. Alguém pode me ajudar? Eu sempre ilustro da seguinte forma. O auxílio deve ser sempre requisitado por nós, quando nós percebamos que estamos com dificuldades para resolver tal e qual situação. Entretanto, se estivermos caídos em um poço de 3 metros e contarmos com uma pessoa de 1,5 metro para nos ajudar a sair do poço, entenda que se ela estender a mão, não bastará para que eu seja socorrido. É necessário que eu levante, pare de chorar, me erga e pule várias vezes, segure a mão dessa pessoa e escale a parede. Mas se eu não quiser fazer este exercício, este tipo de esforço, a pessoa não poderá me ajudar. Então sempre parte de nós as possibilidades maiores de suprimir as dificuldades e alcançar a felicidade. Continuando, que nós colocamos tudo num rascunho aqui, nós vamos entrar numa parte bastante interessante. Digamos assim, quando eu estou num estado perturbativo, estava falando isso antes da internet me deixar na mão, quando eu estou num estado perturbativo, alguém se aproxima de mim e pode dizer assim, opinando, quem sabe se não é uma obsessão da forma que você me conta, que você não dorme direito à noite, que você sente a presença de alguém, que você ouve vozes, talvez seja uma obsessão, se você está com um obsessor. O que você tem que fazer? Eu conheço uma casa espírita que pode me ajudar. Pode ser o espiritista, pode ser o espírita umbandista, o candomblecista, pode ser qualquer lugar.
você vai, na desesperação, buscar ajuda, sem considerar o que nós falamos agora da queda no buraco, que você precisa fazer a sua boa parte, mas isso não vem ao caso agora. Você vai em busca de auxílio. Mas entenda que, depois de um período de terapêutica espírita, vamos falar porque sou espiritista e estudo a filosofia ou a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, com especial atenção às questões da mediunidade, que é o meu campo de paixão, nós chegamos e protocolarmente, tal qual o médico, nós oferecemos alguns recursos terapêuticos para você. Então, falamos para você numa conversação fraternal, antes de tudo, como nós podemos te ajudar, te orientando. Nunca diremos o seguinte: pode deixar aqui, uma vez que você chegou aqui, ó, vamos resolver o seu problema. Ninguém resolve o problema de ninguém. Somos os responsáveis pela própria vida e as nossas dificuldades são frutos das nossas escolhas, positivas ou negativas. E, irremediavelmente, ninguém que se compromete, digamos assim, com a fatura do cartão de crédito, que pague apenas o mínimo, terá sua dívida liquidada. Isso é fato. Então nós precisamos entender como começou o nosso endividamento e criarmos estratégias úteis para eliminar. E neste aspecto é o que a Casa Espírita faz: orientar. A função primordial da Casa Espírita é educação de almas. Não é educação financeira, caso do cartão de crédito, mas sim educação de almas. Dito isso, após a conversação amigável, nós passamos então, a maioria sabe como funciona, para uma sala onde ouviremos preleções que nos auxiliarão num processo de desimantação obsessiva. O que significa desimantação obsessiva? É que eu cheguei à Casa Espírita com uma ideação permanente, a ideia fixa, o monoideísmo. Quando eu comecei a conversar, portanto, eu já fui me afastando um pouco mais daquela fluidez, da geração, da alimentação das ideias desditosas, porque eu estou conversando e a pessoa está me apresentando um outro panorama durante a conversa que me faz usar a minha mente para um outro propósito. Então, eu desplugo um pouco das minhas dificuldades habituais. Quando eu entro no salão para assistir uma preleção evangélica, eu posso até achar que aquilo não tem nada a ver com o processo terapêutico. Lê do engano. É lá que começará uma parte muito importante da desimantação obsessiva, porque o período em que eu me encontrava jungido num pensamento fixo junto com outras entidades, uma poderia ser até um cobrador, um vingativo, mas as outras vêm a ele associadas ou pelo próprio chamamento daquele outro que os convidou, ou porque elas se sentem afinizadas com a sua tristeza. Ah, ele está chorando porque perdeu um filho. Eu também perdi e agora estou desencarnado, né? Ou desencarnei e estou longe do meu filho, eu vou ficar com ele abraçadinho. Então, estas entidades também ouvirão a preleção evangélica. E, ouvindo a preleção evangélica, o que elas considerarão fazer? Simplesmente, elas haverão de compreender que o estado em que se encontram é por demais sofrido, por demais infelicitante, e passarão com esta atenção a mudar a sua faixa vibratória de como estava para algo mais elevado. E é neste momento que elas enxergarão um panorama diferente naquele ambiente, onde os operadores do plano espiritual superior, os mensageiros do Cristo, estarão lá de braços abertos, oferecendo auxílio, aquilo que elas precisavam e que não encontraram em você. Em você apenas encontraram um apoio, um local para colocar, para debruçarem os cotovelos, o seu ombro, mas não melhorou em nada as suas situações. Nesta segunda etapa, aí sim, passaremos para a terceira. A terceira etapa é a da magnetização ordinária, conforme Kardec descreve em O Livro dos Espíritos, também chamado de passes magnéticos, que faz um outro processo, um outro tipo de desimantação obsessiva, que é a limpeza dos resíduos psíquicos através do magnetismo e também a potencialização dos seus centros energéticos, sejam
das camadas sutis da matéria e até do próprio corpo denso, que se encontravam desvitalizados porque eram sugados por aqueles companheiros que inadvertidamente estavam próximos de você, retirando as tuas forças. E você estava permitindo isso. É por isso que quando termina a terapêutica do passe, e entendamos o processo, começou lá no diálogo fraterno, passou pela preleção e chegou na terapêutica do passe magnético, lá é a etapa terceira. Quando nesta etapa você sente que algo mudou, eu estou bem melhor, você simplesmente atribui todo o êxito daquele momento para o passe magnético. Mas não é assim. Houve um processo, tudo se estabelece na vida através de um processo, inclusive os processos obsessivos começaram em algum momento. E é importante, portanto, para que nós façamos a nossa boa parte, que realizemos odiernamente, todos os dias, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 minutos, mas com disciplina, introspecções meditativas ou introspecções mentais para compreendermos como nós funcionamos. Porque só assim eu consigo refrear os aspectos condicionantes que me levam a construir uma psicodinâmica desfavorável, de tristeza, de lamentações, de queixas, de dores, de sofrimentos acerbos, de ciúme, de posse, de desvalorização da sua autoestima, de desprestigiação do familiar, do marido, do filho, e assim sucessivamente. Então, esta é a parte que nos cabe. O autoconhecimento, que nos favorece no autodomínio, e a partir do autodomínio, dificilmente qualquer companheiro do plano astral que queira nos prejudicar conseguirá. Tá? E eu digo o seguinte, em nenhum momento eu disse aqui que nós poderíamos nos livrar do nosso obsessor. Não, eu disse muito pelo contrário, que ele é um excelente treinador para as nossas vidas imortais, porque é ele que nos tira da acomodação, porque a acomodação, já ouviram essa frase, mente vazia, oficina do companheiro do mal. Então, quando nós nos sentimos incomodados e desconfortáveis, é quando nós realizamos essa introspecção. Por que eu estou me sentindo assim? Ontem eu estava tão alegre. O que aconteceu? Não mudou nada. Continuo com um ótimo salário, um marido que me ama, filhos excelentes que já estão se formando, que já têm o trabalho definido. O que mudou então? Eu sinto uma certa tristeza. Eu posso até chamar isso de vazio existencial. E na realidade, eu acho que esta é a melhor denominação. Por que vazio existencial? Porque eu tenho um propósito nesta existência. Eu estou deixando de cumprir esse propósito. Logo, falta um pedaço em mim. E eu preciso compreender. Isto é um dos aspectos apenas da obsessão. Existe, portanto, para aqueles que tomaram consciência disso que nós falamos até este momento, e já não caem nas próprias armadilhas, nas armadilhas do eu, existe, portanto, uma dificuldade para que os obsessores convencionalmente nos atormentem e nos perturbem. Eles estarão lá, mas eu já não abro brechas ou possibilidades para que eles atuem, nem diretamente querendo me estrangular, pegar no meu pescoço e não podem, porque estão numa dimensão diferente, nem tampouco pela indução ou sugestão mental, porque eu já não lhes dou mais ouvido, eu sei que o meu caminho é esse, eu já errei dessa forma e não quero mais, e tampouco pela aproximação. E aí que começa as técnicas um pouco mais avançadas, obsessivas, a aproximação de outros para nos minarem as forças. Porque eu posso, de início, me sentir desvitalizado por vários companheiros do plano astral em condições deploráveis que ficam ao meu redor a todo instante, que me acompanham durante o sono do corpo e eu me sinto desvitalizado. Mas se eu conseguir o recurso ou o apoio de uma casa espiritista, de pouco em pouco, como nós dissemos, no trato da minha própria terapêutica, indiretamente eu estou ajudando outros, de forma que este contingente vai escasseando e vai causando assim para aquele articulador da obsessão uma
um sentimento de perda que lhe traz mais raiva. Se ele for apenas um vingativo, tudo bem, mas se ele for um indivíduo altamente intelectualizado, com conhecimentos de ciência, com conhecimentos outros de tecnologia, da natureza em geral, ele lançará mão de outros artifícios. É aí que nós temos, desde a antiguidade, aqueles artifícios que se chamava de feitiçaria. Que nós temos também as questões dos despachos, dos malfeitos e todas essas crendices entre aspas. Por que eu digo crendices entre aspas? Porque já ouviram aquela frase de sabedoria que é a seguinte: onde há fumaça, há fogo. Então, crendice entre aspas, porque existe um quê de ciência em cada uma destas artes. A ciência que nós dissemos, por exemplo, é da questão da manipulação das energias. Em O Livro dos Espíritos, Laboratório do Mundo Invisível, é o capítulo, fala da manipulação das propriedades da matéria, que todos nós fazemos isso de forma mental. Então, como se procede, por exemplo, um dos aspectos antigos que é utilizado até hoje com eficiência, que é a questão energética pulsante ao seu lado todos os dias. Uma energia vibratória, não positiva, mas sim negativa. Acontece que nós sabemos que tudo é energia. O universo é permeado de energia e tudo aquilo que nós conhecemos hoje em dia e até aquilo que nós desconhecemos é feito de energia, provinda de uma mesma fonte, mas que se modifica de acordo com a natureza do ambiente onde essa energia está a permear. Logo, nós também somos compostos de energia, somos estruturados em camadas mais sutis e a camada mais densa que reveste esse mecanismo que o espírito utiliza para a vida de interação na Terra é chamado de corpo físico. Mas nós temos um duplo, ou seja, uma correspondência desta forma física também na contraparte astral, que é chamada de perispírito, que é pura energia. O que acontece enquanto o meu corpo físico estabelece vinculação de relação com o mundo material, o meu corpo perispiritual estabelece uma relação também no mundo material, através do corpo físico, mas também numa dimensão espiritual ou na dimensão espiritual. Desta mesma forma, eu posso, portanto, e nós entendemos isso baseados na questão da obsessão, da sugestão mental, eu posso receber informações ou interagir tanto na matéria quanto na vida espiritual. Quando eu recebo uma sugestão mental de inspiração de um espírito superior, eu estou interagindo no plano astral. Quando eu ouço o vizinho tocar a campainha e me pedir uma xícara de açúcar, eu estou interagindo no plano material. Então, nós vivemos essa realidade dual da vida espiritual e da vida material. Mas veja bem, não somos só nós. Se tudo é feito de energia, tanto quanto nós, todos os objetos que nós conhecemos também são feitos de energia e tem um duplo aspecto ou uma contraparte no plano espiritual, ou seja, uma forma semelhante, energética, que é a sua contraparte e interage diretamente no plano espiritual. Quando, portanto, eu já não dou mais abertura nenhuma para aquele meu obsessor, porque eu já estou mais vigilante, estou mais fortalecido, eu sei que quando eu começar a me sentir um pouco transtornado, desconfortável, eu paro e penso, opa, já fiz tratamento durante 1 ano na casa espírita para obsessão. Eu não vou mais cair nessa, eu vou me recolher, fazer uma oração, eu vou ter contato com a natureza, vou ao parque próximo, vou andar, vou ligar por um amigo, vou ao cinema, vou cozinhar, vou fazer artesanato, vou cantar, vou dançar feito um louco. Não tem ninguém em casa, ou mesmo tendo alguém em casa, ligo o rádio, vou dançar, vou cantar. Eu consigo quebrar esta ligação que está tentando se associar a mim. E daí o companheiro espiritual já não consegue mais. Quais são as técnicas que ele pode lançar mão? As mesmas técnicas do passado, as técnicas antigas,
eles simplesmente se aproximam de um local e identificam os locais onde eu permaneço mais tempo na minha casa. Por exemplo, na cama, tá? Nós passamos 8 horas em regra na cama. Então vamos começar por este exemplo. Na cama, o que eu tenho? Tenho o travesseiro do meu esposo e tenho o meu travesseiro. Ou o travesseiro da minha esposa ou o meu travesseiro. Eu falo travesseiro do meu esposo, vocês pensam que eu sou casado com um homem. Não sou casado com uma mulher. E se fosse também, não tinha problema nenhum. Cada um faz a sua escolha e tem que ser feliz com as suas escolhas. Mas vamos lá. Então tenho o meu travesseiro. O companheiro já não tem mais acesso a mim para me perturbar, para me obsediar. O que ele faz? Ele observa o meu travesseiro, ele pega a parte que ele tem acesso do travesseiro, que é a contraparte astral, ou seja, o duplo do travesseiro. Este duplo, que é uma cópia exata do objeto físico, ele é acessível e é manipulável pela mente espiritual, porque é uma constituição sutilizada que está no plano astral. Ele simplesmente manipula as propriedades daquele duplo, ou seja, aquele travesseiro espiritual, entre aspas, aquele duplo, modifica baixando-lhe o tônus vibratório, ou seja, ele muda a polaridade de como estava para algo desarmônico e desequilibrado. E ali, na mescla dessas energias que foram manipuladas, ou seja, uma verdadeira desagregação da matéria com recomposição imediata, no ato da recomposição, ele incute ou mescla ali outros elementos desarmônicos para que estes elementos passem a pulsar constantemente energias desqualificadas, as quais, porque você tem o contato habitual durante 8 horas, o seu corpo perispiritual vai ficar recebendo aqueles impulsos energéticos. Ele faz isso sozinho? A parte intelectual, sim. A parte de promanar as energias desqualificadas, ele coleta de outros companheiros que ele vai em busca, que promanam naturalmente energias de dor, de sofrimento, de desesperação, e ele compõe ou ele recompõe esta contraparte astral do seu travesseiro de forma que ele sirva de um condensador energético, um acumulador de energia. Esta acumulação vai emanando aos poucos, a todo momento, energias desqualificadas, e elas interagem com a sua contraparte astral, ou seja, o seu perispírito, de onde é suscetível de que haja uma desequilibração. Aí nós voltamos lá na casa espírita, às vezes, e nós pensamos o seguinte: bom, estou desequilibradinho de novo. E chego na casa espírita e peço para passar por um tratamento. O que acontece? Eu assusto à noite, parece que alguém está me puxando, né? Puxa meu pé, alguma coisa do gênero, parece que meu coração está saltando pela boca. Eu estou bem o dia inteiro. A hora que eu deito na cama, começa a me dar como se chama? Uma taquicardia. O que está acontecendo? Aí os companheiros repetem o protocolo. O mesmo protocolo que o médico repete para entender os sintomas ou para eliminar os sintomas. Já disse que quando uma vez eliminados os sintomas, o médico se dá por satisfeito. Uma vez eliminados os sintomas, o espiritista não pode se dar por satisfeito. O espiritista, porque é espiritista, e o espiritismo nasceu ou surgiu por um investigador nato, que era Allan Kardec. Não tinha na época do Kardec uma casa espírita que aplicava passes, uma casa espírita que fornecia sopa, apesar dele contribuir com os pobres, com seus recursos financeiros. A finalidade da casa espírita, naquela época de Kardec, não era essa. Era uma sociedade espírita de estudos parisienses, ou Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, melhor dizendo. Então, estudo e pesquisa. Mas hoje nós estamos tão focados em facilitar as coisas que nós padronizamos o trabalho. E nesta padronização nós queremos repetir muita vez os mesmos procedimentos e alcançar resultados diferentes. De sorte que nesta segunda vez que você foi à casa espírita, o que vai acontecer? Vai haver um momento que os tarefeiros
que tem uma faculdade sensoperceptiva mais acurada, da vidência, da audiência, vão dizer o seguinte: olha, aparentemente não tem nenhum companheiro espiritual do lado dele. Se tem, não aportou aqui na casa. Se não aportou, o que eles farão? Ou o que deveriam fazer? Fazer aquilo que recomenda o Guia dos Evocadores, também chamado Livro dos Médiuns, ou Livro dos Médiuns, subintitulado O Guia dos Evocadores. Tentar evocar o companheiro que eventualmente não tenha se apresentado como autor, porque aquele que delinque não vai chegar e falar assim: opa, sou eu aqui que estou a delinquir, que estou a prejudicar. Ele fica no seu cantinho. Aparecerão outros, tá? Que serão os, digamos assim, os testas de ferro que acabam por se apresentar em condições deploráveis, são mais sofredores do que delinquentes. Mas o outro não comparece, então ele precisa ser evocado. Mas haverá também uma terceira hipótese, que é justamente a hipótese de evocar e chegar à conclusão de que dura 1 mês, 2 meses de evocação e não apareceu ninguém, não tem ninguém junto a este companheiro. Ele continua reclamando que alguém puxa seus pés à noite, que ele sente uma presença espiritual. O que aconteceu? Ele está sendo vítima de uma tecnologia astral, que é a tecnologia da desagregação do duplo, com a inversão da polaridade daquele duplo do travesseiro. O travesseiro é só um exemplo, pode ser qualquer objeto pessoal, e a reagregação de uma forma desarmônica, que vai prejudicar homeopaticamente, de pouco a pouco, aquele companheiro. Como que a casa espírita resolve estas situações? Na grande maioria, não resolve. Por que não resolve? Porque não pesquisa. Por que não pesquisa? Porque vão assistir esse vídeo que eu estou falando agora, vão entender, falando, que interessante, mas não vão colocar em prática. Vão continuar repetindo aquilo que é mais fácil, as velhas práticas. Veja bem, isto não é uma crítica. A nossa intenção aqui é que haja um despertamento para o maior número de pessoas, e este vídeo, este conteúdo que nós estamos fazendo, está sendo direcionado para os nossos alunos do curso de Reiki, né, do curso Vida Desperta com Reiki, porque é uma dificuldade que eles têm quando se aproximam de pessoas e, por ressonância, eles tentam beneficiar e acabam se ressentindo de aspectos desarmônicos e não sabem explicar por quê. Então estamos dando uma série de explicações para os caracteres energéticos diversos que nos envolvem na vida de relação. E assim eles poderão, nossos alunos do curso Vida Desperta com Reiki, terem uma ideia de como se comportarem em várias situações ou em várias circunstâncias. Continuando, depois que nós falamos então da possibilidade dos condensadores ou acumuladores energéticos, nós temos, só vamos ver aqui para nós não nos perdermos, o que nós colocamos adiante. Condensadores e acumuladores. Tá. Nós temos que funciona assim. Há muito tempo, estas técnicas são usadas e são chamadas equivocadamente, porque as pessoas não conhecem o processo e atribuem tudo a uma coisa mística. São chamadas de feitiçaria, de magia, de tudo o mais. E tudo isso é ciência, simplesmente é ciência. A manipulação dos elementos primordiais da matéria, ou das propriedades da matéria, é tanto ciência no plano físico como ciência espírita, está lá em O Livro dos Espíritos, Laboratório do Mundo Invisível também, modificação das propriedades da matéria, e igualmente no Livro dos Médiuns também. Só que nós lemos, achamos interessante, mas a pergunta que temos que fazer das coisas interessantes que nós testemunhamos é: o que eu vou fazer com essa informação? Onde ela me pode ser útil? Como eu vou poder utilizar essa informação para melhorar a minha qualidade de vida espiritual? E isso nós não fazemos. Tá? Então, o que faziam estas pessoas para conseguirem tal conhecimento? Uma coisa que nós não fazemos. Exercício sistemático. Eram pessoas que viviam jejuando, que faziam longas evocações, que buscavam a todo custo o intercâmbio com o plano astral inferior e, pelo cansaço, pela
ou até pela ingestão de alguns elementos psicoativos, acabavam entrando num estado alterado de consciência e faziam com estes companheiros do astral, com os mesmos propósitos nefastos, acordos espirituais. E assim, estas informações eram apropriadas por eles para que eles pudessem, aprimorando-se, desenvolver técnicas mais eficazes de obsessão sem terem que ficar jungidos, coladinhos no seu alvo, digamos assim, ou na sua vítima. Vítima não, porque costumamos dizer que não existem vítimas. Deixei até uma frase para o final, depois eu lerei aqui, mas nós somos cobradores e devedores uns dos outros. Só somos obsediados se permitirmos. Podemos até sofrer os impositivos de uma obsessão, mas seremos mais ou menos subjugados de acordo com a maior ou menor força de vontade que temos de redescobrir as nossas potências, os nossos potenciais energéticos e psíquicos, mais ou menos de desenvolver o nosso potencial psíquico. Se aqueles outros na antiguidade, e ainda hoje acontece isso, se esforçavam tanto para se unir ao plano astral inferior, o contrário aconteceria se nós tivéssemos essa disposição ou esse entendimento. Nos esforçarmos para nos jungir ao plano superior. E assim termos criado linhas de defesa por onde o inferior tem dificuldades de prejudicar o superior. Ainda que tente com insistência, eu já não me sinto tão afetado. Exemplo da vida prática. O mesmo tapa que você levava do seu pai como corrigenda quando tinha 5 anos, tem um efeito diferente hoje. Hoje seu pai deve estar com, no caso do meu, 86 anos, e se ele me bater, eu não sinto mais nada praticamente, absolutamente nada. Mas era terrível quando eu era pequeno. Então a situação, por analogia, é mais ou menos semelhante. A última coisa que nós temos, então, antes da nossa frasezinha de esclarecimento, é a seguinte: não busquemos a superexcitação dos sentidos a todo preço, o deslumbramento. Busquemos sempre a racionalidade, porque é ela que nos dá bases seguras para nós sermos felizes. Quando, portanto, nós ouvimos, e aí vamos colocar uma outra técnica obsessiva, que são dos dispositivos microeletrônicos, que comumente chamam de chips, tá? De chips, não a chips batatinha chips, mas chips, tá? Um microeletrônico. As pessoas costumam dizer o seguinte: nossa, agora o pessoal está usando uma técnica avançada que é chip, ninguém retira, isso é arte de um mago negro, né? Ou seja, um cientista, uma pessoa altamente intelectualizada que tem o domínio das ciências, o domínio dos aspectos da natureza, né? Então, nós achamos que isso é o fim do mundo. Na realidade, isso sempre existiu. Tá? E poderia até dizer com uma certa segurança que muitos já passaram por esta experienciação de serem hospedeiros de parasitas eletrônicos e que muita gente não se sente afetada de forma caótica por esta forma obsessiva, como também o travesseiro não vai representar nada. Mas que o deslumbramento leva, da mesma forma que o médico dá o diagnóstico para alguém de câncer, e este alguém cai imediatamente, dura 3 meses, porque ele mesmo promove, é o patrocinador da sua desequilibração, ele estava bem até saber o diagnóstico. Existem outras pessoas que receberão o mesmo diagnóstico, até mais grave, e farão de tudo para terem saúde e para viverem. Eu tenho uma mãe nestas condições. Então, tudo depende exclusivamente, ou quase que exclusivamente, de nós mesmos. A saúde é uma bênção divina que todos nós temos. A enfermidade é uma condição decorrente das nossas escolhas. Podemos ser mais saudáveis e mais felizes, ou mais tristes e infelizes, de acordo com aquilo que eu escolher empreender com força, com garra e com luta.
No caso desses dessa microaparelhagem, microeletrônicos, alguns de nós conviverá com eles sem afetação nenhuma. E estes serão removidos naturalmente quando chegaremos no plano espiritual, de regresso à verdadeira pátria, pelos operadores do plano astral, os benfeitores celestes, que vão olhar e chegar e falar assim, ó, tem uma coisinha aqui, semelhante a um carrapato, eu vou tirar. Brincadeira, tá? Mas eu vou tirar. E daí, de repente, você vai olhar com surpresa e falar, nossa, eu não sabia. Eu não sabia. Não? E não te afetou em nada, porque você teve a consciência de que o seu propósito estava lá adiante. Não estagnou, não desesperou e não se desviou. Simplesmente seguiu, colocou todas as suas energias no propósito de ser feliz. E esta é a destinação de cada um na Terra. Deus nos criou para sermos felizes, mas a felicidade é uma construção. E esta construção depende do arquiteto, que sou eu. Outras pessoas, no entanto, sofrerão a interferência maior ou menor desses pequenos dispositivos eletrônicos. Existe uma premissa, quando nós estudávamos apometria, de que quem colocou o dispositivo deve tirar e ninguém pode remover. Eu não tive experiências desta natureza. As minhas experiências foram diferentes. As minhas experiências foram de que esses dispositivos podem ser diluídos, talvez não imediatamente, assim como no caso da simbiose obsessiva, que será a pauta do nosso próximo vídeo, da próxima quinta-feira, e que na simbiose devemos respeitar um tempo. Qual é o tempo? O tempo das vontades, não vulnerando o livre-arbítrio, da vontade tanto daquele que se vê subjugado. Na realidade, a subjugação é recíproca na simbiose, então nos dois polos devemos respeitar a vontade de ambos. E isso se faz através do despertamento, através do esclarecimento, mostrando para ambos os indivíduos como eles se encontram, como eles eram e como eles deveriam ser ou estar, para que eles, no despertamento, comecem a adotar novos propósitos de vida e passem a se desvincular aos pouquinhos. Então, no caso dos microeletrônicos, digamos assim, os chips, né, os dispositivos parasitas, eles, nas minhas experiências pelo menos, não estou falando isso de uma forma definitiva, porque sabemos pouco ou quase nada, isso porque a vida nos ensina a cada dia, então talvez tenhamos experiências diferentes, mas nas experiências que nós tivemos, uma simples sugestão mental para o espírito que está jungido àquela pessoa, ou uma indução mental diretamente para a pessoa que se vê obsediada ou é hospedeiro daquele dispositivo, vai fazendo com que esses dispositivos que são quintessenciados, são de matéria mais sutilizada, embora densificada, mas são do plano etéreo, que eles vão sendo diluídos aos pouquinhos. Existiram casos que nós estivemos presenciando, testemunhamos e atuamos nestas condições que se diluíram no mesmo instante, e eu não vivenciei nenhum caso que não tenha ocorrido desta forma. Mas também não digo que não é possível que se demore mais. Mas assim, nós entendemos que a inteligência que promoveu de forma desditosa a construção, a arquitetura desses dispositivos, embora altamente intelectualizada em relação a nós, não é mais intelectualizada do que os operadores de Jesus no plano maior. Portanto, o conhecimento que eles têm, sendo no mínimo semelhantes, permite que qualquer um, não só aquele que articulou, possa fazer a retirada daqueles objetos. E nos casos que nós citamos, que nós testemunhamos, atuamos e que deu muito certo, nós temos plena convicção que não deu certo pelo nosso conhecimento, mas deu certo porque o nosso conhecimento, em parceria com as disposições dos benfeitores celestes, foi o que proporcionou um resultado de parceria e auxiliou sobremodo naquelas questões. A frase que nós tínhamos para
encerrar, é assim: se você que está aqui é um tarefeiro de uma casa espírita, codificação Kardec, ou aqueles que se denominam espíritas Umbanda, Candomblé, tal, e recebeu essa informação, se essa informação é nova para você, comenta aí para nós no Instagram. Se não é nova, também comente aí. Mas a pergunta e antes também, vão lá no YouTube, @Escola da Vida Maior, siga o nosso canal, vão lá também no nosso site, membros Escola da Vida Maior, veja os cursos que nós temos lá, temos 2, 3 cursos gratuitos, temos apenas cursos pagos, que são os cursos profissionalizantes, os cursos de desenvolvimento pessoal são gratuitos, tá? Tanto quanto essas aulas que nós estamos fazendo aqui sobre obsessão. Mas se você é um tarefeiro de algum tarefeiro do bem, tá? Para resumir, para não ficarmos fazendo distinções entre religiões e doutrinas, se você é um tarefeiro, ouviu estas informações, faça uma pergunta para você: o que eu vou fazer a partir de agora? Isso para mim era novo. O que eu vou fazer com essas informações? Vou guardar para contar para o outro o que eu aprendi? Ou eu já sabia? Se você já sabia, o que você está fazendo com essas informações? Está realizando práticas protocolares dentro da sua casa espírita para a terapêutica desobsessiva, ou vai utilizar essas informações para fazer uma investigação a partir de uma transmissão ou de um aprimoramento entre todos os médiuns que trabalham com vocês, para que fiquem mais atentos às questões que chegam à sua casa e que não são resolvidas, e muitas vezes o que nós falamos é a culpa do consulente, que não faz a sua boa parte, tá? E muita vez, em grande parte das vezes, nós não entendemos que se aquele consulente chegou na sua casa, é porque você tem condições ou potencial para se desenvolver e ajudá-lo. Porque se não fosse assim, o plano superior levaria ele para qualquer outra casa. Mas você só vai ajudar se você se dispuser ao aprimoramento incessante e a pesquisa, para que você consiga então entender qual é a gênese das aflições humanas, e encontrando a gênese, você possa atuar com efetividade, não de forma empírica, do tipo, vamos aplicar mais um passe magnético, vamos deixar 2 semanas na terapia de passe, vamos falar para ele novamente que ele tem que mudar o comportamento dele. Muitas vezes não é isso. A espiritualidade no astral inferior evolui a todo instante. Eles se aprimoram, eles são obstinados na prática do mal. Portanto, eles não perdem tempo, eles pesquisam, eles são argutos pesquisadores, colecionam informações para que eles possam se aprimorar. E nós, no plano terreno, fazemos exatamente não o contrário, mas nós estacionamos nos saberes que nos são entregues. Muitas vezes, sem perguntar por que é assim. Nós só nos preocupamos em saber como é que faz, como eu aplico um passe magnético, mas eu não me pergunto o que está acontecendo, por que deve ser aplicado assim e não da forma que outra pessoa em outra religião aplica. Por que o passe na casa espírita funciona assim, o jorei é diferente, o reiki é diferente, o passe no candomblé, no umbanda, tem o componente de ervas. Por que é diferente? Essas informações não têm valor nenhum? Fica para reflexão. Eu já vou adiantando que tem. Eu só não me preocupo em saber qual é o valor. Porque se eu soubesse, eu juntaria todas as informações do planeta, porque Deus, na sua infinita misericórdia, não vai colocar a verdade em sua totalidade nas mãos de um grupo pequeno e restrito. Ele distribui parcelas da verdade por todo o planeta, e cada um de nós é detentor de valioso conhecimento, que se permutássemos, poderíamos ajudar muito mais a nós mesmos e a toda a humanidade.
Eu agradeço a quem nos assistiu hoje. Mais uma vez, meu nome é Sidney Cabral, sou o gestor do projeto Escola da Vida Maior. O projeto nasceu enquanto éramos dirigentes de escola de educação mediúnica. Durante a pandemia, chegou a pandemia, não sabia o que fazer com os alunos porque nós não nos encontrávamos. Comecei a gravar aulas pela internet no canal @Escola da Vida Maior no YouTube. Deste canal surgiram questionamentos que nos levaram ao estudo de outras práticas. Hoje eu sou, além de educador espírita, também sou mestre de Reiki, sou entusiasta sobre os processos do psiquismo e do mediunismo. Já estudamos apometria, já estudamos várias outras práticas, inclusive a hipnoterapia clínica, e estamos à disposição para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí no direct, nos procure lá no site membros.escoladavidamaior.com, nosso WhatsApp está lá e estamos à disposição de vocês. Um forte abraço, tenha uma boa vida, namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.